Bom, falar sobre o que eu disse agora há pouco, sobre deficiência visual, é algo que eu considero de extrema importância, principalmente em um ano tão importante para o Brasil. E eu quero conversar com você explicando um pouco sobre o projeto Siloé, que desenvolve na Igreja Batista da Lagoinha um trabalho com os deficientes visuais. E para conversar sobre esse movimento, sobre esse trabalho, eu recebo a líder, pastora Maria Geralda Gomes. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda, viu, Geralda? Obrigada, eu que agradeço. Olha, gente, conversando sobre deficientes visuais, por que não pode falar cego? O que acontece? Esse é um termo, né, um populacho aí que fala do popular. Você pode usar o termo cego, que é o popular. O que a gente ensina que não deve ser usado é o ceguinho, né? Esse termo ele é pejorativo. E eles não gostam muito desse termo, não. Eles mesmos, deficientes visuais, não gostam do termo ceguinho. Ceguinho. Mas cego pode. É usado entre eles, é um termo popular, é usado entre Sabe eles. por quê? A gente vive hoje uma sociedade buscando politicamente correto, não é, Geralda? E eu vejo também com os idosos. A gente não pode chamar os idosos de velho, tem que ser terceira idade. Os deficientes visuais. Tem outros termos também. Não vamos por aí, mas eu fico pensando assim, por que isso será? Porque é tão bonito falar, olha, os velhos estão ali. Mas parece ser assim, talvez nós mesmos criamos algo que seja pejorativo a eles mesmos. E de repente eles gostam, porque o texto bíblico fala, Jesus se encontrou com um cego. Não é verdade? Com certeza. A Bíblia não fala deficiente visual. Inclusive hoje, né, o termo usado hoje é pessoas com deficiência, então muda sempre, né? Deficiência física, motora, visual, coordenador. Aí você fala, né, pessoas com deficiência. Aí você vai classificar essa deficiência. Mas no nosso meio lá, a turma lá pode falar cego. Pode falar, não tem problema nenhum. Não pode falar ceguinho. Não. Senão vão responder como um humorista aqui de Minas, ceguinho é a mãe, né? Pode ser. Agora existe a turma que é o B2, né, que é a classificação do subnormal. O que é B2? É aquele que ele vê vulto, né? Ele sabe que você está... Como se fosse um fantasma. Exatamente. Ele vê a sua formação aqui, mas ele não consegue entender, ele não consegue discernir a sua feição. Ele não tem noção de distância. Ele sabe que existe algo, uma poltrona, mas ele não tem noção da distância. Esses aí nós chamamos ele realmente de... Eu uso o termo DV, que é deficiente visual, né? Na nossa turma lá. Mas no mais você pode falar cego com a turma lá que não tem problema não. Entendeu? Os deficientes visuais, você tem números, quantos são hoje? A gente tem estatística de 2002 ainda, né? De 2000 ainda, que em 2010 não foi atualizada. Teve um problema no IBGE, então eles fizeram só uma estimativa. Eu nem tenho muito bem esse número para te falar, porque foi feita uma estimativa e oscila muito esse número. Mas nessa época eram quantos? Eram 148 mil no Brasil. No Brasil? No Brasil. Uma população que deve ter crescido aí 20%, hoje em torno de uns 200 mil no Brasil. Por aí. A gente só reconhece, vou falar assim, como leigo, a gente reconhece quando você vê alguém com bengala na mão, tateando e pedindo ajuda para atravessar uma rua em algum momento. Esse momento é onde eles saem para as ruas. Mas eles continuam tendo serviços como banco, cartório, prefeitura, regularização, estudos. E como é que funciona isso? Nas repartições públicas, né? Existe uma área específica, ou existe alguém que consiga orientar? Tem a coordenadoria, né, que traz essa orientação para eles de deficiência, que tem a sede na Rua Espírito Santo, que traz realmente para eles essa orientação. O projeto Siloé ajuda nisso? A gente tem as nossas informações lá com a turma nossa aqui, que o Siloé é exatamente para isso, né? Para dar esse amparo espiritual e tentar ajudá-los também o máximo, dentro da medida que a gente consegue fazer, na sociedade. Então, as informações que nós temos, às vezes quando alguns precisam de orientação jurídica, é lá nessa coordenadoria que se encontra essa orientação. Porque a minha preocupação é a seguinte, Geralda, um cego vai assinar um contrato, sei lá, vai assinar alguma coisa no banco, vai descontar um cheque, vai assinar.
Como é que ele vai saber o que ele assina por ele mesmo? Acompanhamento, né? Nós temos acompanhamento, a gente acompanha. Existe uma peça que chama assinador. Então, você coloca uma pecinha com um espaço onde vai te dar, é tipo um retângulo, né? Aí você coloca em cima da linha de assinatura, segura, e ele assina dentro daquele retângulo. A assinatura é dele? É dele, é ele dele. Pode ter conta no banco? Pode, normal. Ele pode ter bens em seu nome? Pode, normal. Não tem problema? Não tem. Ele assina normal. Tem aqueles que não são alfabetizados que assinam com o dedão, né? Mas a turma que é alfabetizada assina normal como eu e você. Como é que esse serviço que o Siloé presta, por exemplo, ele vai ao banco e ele precisa ver o saldo? Normalmente a gente vai junto, a gente acompanha, né? E a gente tem que fazer toda essa leitura para eles. Eu prefiro, às vezes eu levo ao banco, eu prefiro que o atendente do banco faça esse serviço. Porque é uma situação de muita confiança, onde você vai ter acesso à senha, valores, tudo isso. Mas eu já fiz muito isso lá, quando não tinha ninguém para atender, era eu que estava acompanhando, então eu tinha que fazer. Mas eu já falava assim, já esquecia também, que era muito então, número, o Siloé, né? vamos colocar assim claramente, o Siloé hoje, que é um trabalho liderado por você, é um trabalho confiável. Com certeza, graças a Deus por isso. Nunca teve nenhum desvio, graças a Deus. Não, graças a Deus não. Porque acontece? Acontece. Eu já ouvi casos, eu sei de casos assim, né? Acontece sim, entendeu? Graças a Deus. Que pode ser muito tentador, né, para a pessoa. Para quem é honesto, não vai ser tentador em nenhum momento. Mas para quem tem um pouco a desonestidade ou muita desonestidade em si, querer levar o dinheiro que não é dele deve ser muito fácil. Eu conheço casos assim, de pessoas que foram ajudar e agiram com muita desonestidade e ficou por um longo tempo recebendo, né, no lugar do deficiente. Aí quando a pessoa descobriu, já estava mais de um ano recebendo e o banco, quando chegou a fazer o contato com o banco, aí o banco falou, o saldo, não, eu não tenho sacado. Quando foi olhar, era a pessoa que estava, como sabia... O acompanhante que tinha sacado. Sabia a senha, porque estava sempre acompanhando. Essa pessoa parou de ser o guia e continuou com o número da senha, como ajudava, então ficou com o cartão. Então, continuou usando o dinheiro normal. Há pouco tempo eu participei de um curso no Projeto Hagai, Instituto Hagai de Liderança, e tinha uma moça que era cega, mas ela já era mestre, parece que é uma área do direito, eu não lembro qual a especialidade agora, mas ela estava terminando o mestrado dela e ela fez o discurso do Hagai. E ainda assim a gente fica assim, como pode? Meu Deus, a gente se emociona. E é um sentimento que eu tenho assim algumas características que em alguns momentos, eu acho que o programa casa bem comigo por conta disso. Tem coisa que eu não entendo e a minha cabeça não entra aquilo na hora. Por que pessoas ali ficaram assim... vislumbradas por algo que tinha que ser comum. Existe esse sentimento, as pessoas olham assim, um deficiente visual fazendo algo exponencialmente excelente, e aí olham e falam, meu Deus, como é que ele consegue? Existe. Mas eu sei que você não vai conseguir explicar o porquê desse sentimento, mas eles conseguem fazer as coisas tão bem quanto nós mesmos. Isso é fato, não é verdade? Com certeza. Claro que existe um esforço a mais. Eles desenvolvem outras... Não é questão nem de se desenvolver. Eu acho assim que Deus capacitou a gente de tal forma assim, tão tremenda, e como nós sabemos, né, que a visão, 80% da sua comunicação é pela visão. Então a gente é muito acomodado. Eu estou vendo, eu comunico com você através de gestos, eu comunico com você com o meu olhar. Os outros 4 sentidos a gente não se preocupa tanto em desenvolver. Então a capacitação está dentro de mim, dentro de você, dentro deles. O caso deles desenvolve, mas não é porque depois que perdeu um sentido, desenvolve os outros. Se você treinar, você vai desenvolver. Se eu treinar, eu vou desenvolver. Então, a capacitação está dentro de você. Você desenvolve isso. Eu tenho aqui, olha, a Lei Maria da Penha. Deixa eu ver para quem que eu mostro aqui. Talvez aqui para o Sergione. A Lei Maria da Penha é em braille. Para mim são só pontinhos. Dá vontade até de ligar os pontinhos, né? Você já pegou alguma criança que fez isso? Ainda não, mas é possível. Ainda não, mas é possível. Mas parece os pontinhos que a gente fica ligando. Eu não entendo absolutamente nada aqui, nada. Queria até compreender. Mas para mim é um monte de coisa que vai fazendo os pontinhos. Mas eu percebo que isso aqui já é de grande ajuda, que é um projeto de lei contra a violência doméstica, contra a violência familiar,
principalmente contra a mulher, pode ser usada a favor do homem também, mas que ajuda. Essa leitura em braille, o cego ele precisa ser alfabetizado nessa linguagem? Ele é alfabetizado nessa linguagem, entendeu? Agora, os que já perdem a visão mais tarde, que já são alfabetizados, aí eles é mais tranquilo, mas quem não é criança, ele é alfabetizado já no braille. Então nós temos dois tipos de deficiência. Exatamente. Aquela que nasce... Alfabetização, né? A que já nasce cega... Aí ela é alfabetizada em braille. No braille, exato. No braille. No braille. E quem já é alfabetizado Normalmente... normal, aprende o braille... Porque assim, eu já vi casos de pessoas perderem a visão aos 30 anos, 40 anos. Essas pessoas precisam ser alfabetizadas agora na linguagem braille. Já é no braille mesmo, já é no braille. Não é fácil. Para eles porque eles são alfabetizados, eles conhecem. Mas não é fácil, né? O primeiro sentimento que as pessoas têm, porque nós temos o curso, né, que acontece todo sábado pela manhã lá no Ministério. E o primeiro sentimento é assim, não vou conseguir. Isso é muito difícil. A maioria das pessoas falam isso. Porque é pelo tato, né? Como que eu vou conseguir interpretar isso aqui? E o braille é o seguinte, você escreve da direita para a esquerda. Igual o hebraico. E você vira para poder fazer a leitura como a nossa convencional, da esquerda para a direita. Não entendi. Você lê normal como a gente, da esquerda para a direita. Mas na escrita, você escreve da direita para a esquerda. É por isso que os pontinhos estão do outro lado. Aí está frente e verso. Aqui está frente e verso. Aí está frente e verso. Fica caladinho, Melena. Aí está frente e verso. E a gente tem um material que chama um reglete, que é tipo uma prancheta, que é feito esse trabalho, né? A gente tem aqui, olha, tem aqui a Lei Maria da Penha, e eu vi outro dia, você trouxe aqui um exemplar do livro de Isaías, mas nós temos toda a Bíblia em braille. Tem, toda a Bíblia em braille. Aqui, esse livro desse tamanho, e só o livro de Isaías, do capítulo 34 a 66, só a parte 2. Só a parte 2.